No início do século XIX, quando Goiás era constituído ainda de muitos espaços vazios e de latifúndios improdutivos, José Rodrigues de Mendonça e sua família transferiram-se de Casa Branca, São Paulo, para terras às margens do rio São Tomás, onde tomaram posse delas, e assim começaram a escrever a história de Rio Verde. Este desbravamento tornou-se o embrião do município de hoje. O grande marco de arrancada para o desenvolvimento aconteceu em 1970. Com a abertura dos cerrados, a agricultura começou a florescer e atraiu agricultores de São Paulo e da região sul. Eles trouxeram maquinários, tecnologias, recursos e experiências que transformaram o município no maior produtor de grãos de Goiás e um dos destaques do país. E daquele passado em que as ruas ainda eram de terra, ficam as lembranças guardadas na memória. Cheguei para Rio Verde, vindo de Santa Helena, em 1958. Eu tinha 7 aninhos só. Então, eu costumo dizer hoje que, de riba desses 61 anos de idade que tenho, eu tenho conseguido vislumbrar muita coisa nessa metamorfose que sofreu a cidade de Rio Verde. Nossa, quando chegamos aqui, nós tínhamos a possibilidade de atravessar quarteirões inteiros na diagonal entre as moitas de capim. O capim custódio, hoje já quase não existe mais, mas era muito comum o capim custódio. Então, realmente era uma grande aventura. Eu me lembro que a Avenida Presidente Vargas, por exemplo, era assim uma rua larga só, não chegava nem a ser uma avenida, né? E sempre com muito buraco, muita lama. Eu me lembro que eles colocavam, às vezes, em sinal de protesto, placas assim nas poças de lama. É proibido pescar. Aquilo era para infligir assim, algum protesto contra a administração do município na época, né? Então tem muita coisa interessante para a gente ver, principalmente com relação ao desenvolvimento econômico de Rio Verde. Nós vivíamos um período em que explorava basicamente a pecuária, né? Não tinha assim, uma técnica específica para criar excelentes bovinos, eram aqueles que lá do capim do campo mesmo, né? As nossas terras aqui, da nossa região, mais perto, eram bem mais férteis. Contudo, na região de Montevidéu, por exemplo, eles diziam que tinha lugares que não tinha nenhum pau para matar uma cobra. E quando começou o êxodo do sul para cá, principalmente, de São Paulo, muita gente comentava assim: eu tapiei um paulista, vendia as terras baratas porque achava que não produziam nada. Hoje, a fertilidade é impressionante devido ao alto índice de tecnologia aplicado, né, nesses solos. Aí. Nós temos o luxo, né, de termos 2 safras anuais, quer dizer, a safra normal e a safrinha sem riscos, com um excelente nível de produtividade. Então, são coisas que a gente vai vendo no passar do tempo, né, e que realmente nos deixa engrandecido. Por exemplo, aquele relacionamento familiar que se tinha, que hoje, infelizmente, não se vê mais. Então, aquilo pegava um pouco para a gente, porque nos fazia ficar muito retido no lar e nas poucas opções de lazer que tínhamos na época, né? Mas é importante notar o seguinte: eu era apaixonado por cinema. Eu pegava filas imensas para assistir um matinê lá no Cine Bagdá, de Mazarope, por exemplo, filas imensas mesmo. Hoje se pode ver que o cinema está lá no shopping só, quer dizer, as opções de televisão, de internet, de TV a cabo, é tão grande que a arte, a 7ª arte propriamente dita, está tendo dificuldade de desenvolver o seu trabalho, né? Então a gente percebe o seguinte, que aquelas famílias tradicionais, quando você falava o nome de uma pessoa, lembrei agora o nome de uma pessoa que acho que eu posso falar, eles falavam, o Jerônimo Turco, por exemplo. Quando você falava disso, a cidade inteira sabia quem era. Hoje você já não tem mais esse privilégio. Hoje as pessoas se destacam pela capacidade de empreendimento, pelas possibilidades de relacionar até com a própria imprensa. Essa é a maneira de destacar. Não tem mais aquela personalidade que marcava o seu nome, né, durante no tempo mesmo, né? Então eu percebo, Natália, que vale a pena parar um pouquinho para pensar, porque nós não tínhamos perspectiva de um progresso tão iminente. Inclusive, houve um tempo que se falava que Rio Verde, o solo de Rio Verde é incompatível para a edificação de grandes prédios. Hoje você vê como está bonita a cidade, ninguém mais fala nisso.
né? Devia ser uma cultura atrasada, mais atrasada ainda, que comentou a respeito. Hoje você tem imagens de Rio Verde que muito parecem com cidades grandes. Os mais visionários que vêm para investir em Rio Verde têm uma consciência grande do nosso potencial, né? E você vê que as perspectivas hoje é de que Rio Verde já vai atingir, num curto prazo, 250 mil habitantes. Quer dizer, quem viu Rio Verde aqui, né, naquelas ruínas estreitas, aquele relacionamento aconchegante, de casa para casa, né, que tinha ainda um pote na sala para dar água para quem chegava, entendeu? Era possível fazer visita ainda. Quer dizer, quem acompanhou isso ao longo do tempo tem realmente o prazer de perceber a grande importância da influência das culturas que foram aproximando de Rio Verde, né? As culturas que tiveram a noção de que Rio Verde poderia chegar no patamar que está hoje e que continuam investindo. Porque acredito que nós não temos mais tempo para pensar sobre progresso. Rio Verde vai ser realmente um berço de oportunidades sob todos os sentidos. Está chegando aí já na ferrovia, né? Você vê a duplicação da BR-060, realmente é como se eles estivessem polindo todas as possibilidades de progresso para essa região. Eu tenho certeza que a gente vai chegar muito, muito em breve a situações bonitas de Rio Verde, né? Sensacionais mesmo para a nossa comunidade. E antigamente, realmente as pessoas podiam ter aquela prosa na porta da rua, deixar a casa aberta, todo mundo conhecia todo mundo. É verdade, Natália, todo mundo conhecia todo mundo e fazia-se visitas. Hoje, infelizmente, você não recebe visita na sua casa. Até há pouco tempo nós tínhamos tomado a iniciativa de desligar a televisão quando eu percebia que alguém ia chegar, alguma visita ia chegar. E quando a visita chegava, que a nossa intenção era poder conversar mais e tal, aí a visita perguntava: uai, vocês não vão ver a novela hoje? Não vão ver a novela. Aquilo que você estava exatamente refutando para ter a oportunidade de conversar, aí a visita exigia que a gente fosse ver a novela. Então, a coisa vai mudando. Igual eu estava te falando, a talha na sala. Era a talha que era aquele recipiente de botar água, né? Então, hoje, pensa se alguém serve água, mas nesse sentido, não tem. Mas como vai mudando, vai amadurecendo, vai gerando oportunidade para as pessoas se relacionarem de outra forma também, né? A homenagem também se faz em versos criados pela escritora Ana Luísa, na poesia Tributo a Rio Verde, do livro Navegantes do Arrisco, da mesma autora. Rio Verde, cidade pulsante, no coração de Goiás, chão tremulante que vibra o acorde do progresso. Rio Verde, cidade menina, urbana e campesina, que junta os anéis em duas pontas, o passado e o futuro. Rio Verde, cidade donzela, de mais linda, forte e bela, manancial ao mergulho e razão de grande orgulho. Rio Verde, cidade metrópole, rincão do grão e do gado, sustém há quase 2 séculos os tesouros do cerrado. Rio Verde, cidade do milho, da soja e do algodão, do sorgo que aglutina mais valor a este chão. Rio Verde, cidade anciã, foz a universidade, deságua em sua vertente, legado à posteridade. Rio Verde, madura em seus anos, é hora de reiterar, seu monumento é agora, não se pode hesitar. Rio Verde, cidade que brinca, planta fé, nasce alegria, quisera poder brindar no espetáculo da poesia. Rio Verde de identidade, grafando espaço à cultura, já não pode ser só vista nas lentes da agricultura. Rio Verde, tributo meu peito a uma história refinada que borda nas páginas do tempo Eldorado sem recuo, a qualidade de vida. A árvore barriguda no meio da Avenida Brasília
faz parte da história de Rio Verde e é contada em versos no poema A Paineira, a Barriguda, da escritora Nilda Barros. A paineira, a barriguda, mês de maio, mês das flores, mês das mães. A paineira floresce, cor de rosa são as suas flores e nos fazem lembrar de nossos eternos amores. Popularmente chamada barriguda, a mãe de todas as árvores, monumento secular que no mês de maio aparece lá no começo da avenida, marcando um tempo passado, quando em grande quantidade era vista no cerrado. Quando criança, por ali passava, que conseguiria sobreviver por tanto tempo não imaginava. Por isso chamo a sua atenção, observe a natureza, que é edificante e bela, agradecendo ao Criador, que inseriu a barriguda dentro dela. Natália, houve um tempo que eu achei interessante, isso é um marco na minha vida, porque eu sou um defensor da natureza, eu gosto muito da natureza, eu abraço a causa da árvore, por exemplo. E por conta do excesso de desmatamento, hoje nós vivemos uma situação já de grande dificuldade por conta disso. Mas quando eu era criança, eu me lembro que em Rio Verde eu ainda andava nas enxurradas, me lembro que tinha no mês de agosto, por conta das queimadas e da terra que era arada naquela época, e venta muito, provocavam-se muitos redemoinhos. E a gente corria atrás dos redemoinhos. E fazia o céu ficar feio, Natália, muito feio, impregnado dessa... Eu costumo dizer que o céu ficava triste no mês de agosto. Muita gente falava que o mês de agosto era um mês de cachorro doido, era um mês de tristeza, um mês das pessoas idosas morrerem. Falavam-se muito, e tinha todo esse mistério, né, sobre o mês de agosto. Então eu me lembro ainda quando criança que passava por essas situações, mas o que me deixava triste mesmo era ver a atmosfera carregada de poeira, de fumaça, assim, o céu triste como era. Mas as coisas vão acontecendo e hoje, Natália, graças a Deus, nem tem mais aração de terra a gosto, tudo plantio direto, é um trabalho muito mais conscientizado, sabe? E a tecnologia que está sendo aplicada hoje na agricultura está abraçada à defesa ecológica. Realmente eu tenho que cumprimentar muitos produtores rurais hoje que têm inclusive recebido prêmios por conta dessa prática, né?